O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Para quem tem participado da missa dominical e também das semanais, né? Durante esses dias nós meditamos essa passagem do Evangelho, só que foi a versão de São Marcos. Agora nós estamos na versão de São Mateus, que não é muito diferente. A igreja, ela sempre foi a barca, ela sempre foi vista pela igreja como a igreja. E aqui nós vemos que estão os apóstolos juntos com Jesus, dentro da barca, as tempestades estão sendo muito fortes, a barca está quase afundando, e os apóstolos gritam: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. E Jesus está ali na maior tranquilidade, deitado e ainda dormindo, enquanto aparentemente a igreja está perecendo, a barca está afundando. Hoje a igreja nós vivemos essa situação também. Nós vamos percebendo no dia a dia, nós olhamos assim em volta e vemos uma igreja que, repito mais uma vez, aparentemente está perecendo. Aparentemente. E nós cristãos estamos gritando para Jesus: Senhor, salva-nos. É importante notar que durante toda a história da salvação e durante toda a história da igreja, a igreja ela passou por períodos difíceis, que parecia realmente que tudo ia se acabar. Por exemplo, no ano 303, o imperador Diocleciano, ele foi um dos imperadores piores que teve no Império Romano. Ele, em um determinado momento, ele colocou 3 editos de perseguição aos cristãos. O primeiro edito, ele pedia que todas as igrejas fossem destruídas e todos os livros sagrados fossem queimados. Não contente com isso, ele coloca o segundo edito: perseguição ao clero, perseguição aos bispos. Bispo e padre, onde tivessem, deveriam ser denunciados e deveriam ser presos, e se não abandonassem a fé, deveriam ser mortos. O terceiro decreto foi oferecer sacrifício aos deuses. E aqui era uma apostasia muito clara.
se os cristãos, eles não renunciassem à fé cristã, eles seriam mortos. Ou renunciavam para viver, ou não, e em seguida vinha a morte. É interessante que foi nesse período que surgiu, os vários mártires da igreja, como São Cosme, Damião, Santa Inês, Crisógono, Santa Luzia, São Jorge. Esses homens, eles se colocaram, e mulheres, se colocaram diante desses editos e diziam, não, nós não vamos fazer nada disso. E aí, eles eram mortos. Mas por um milagre que ninguém consegue entender, de repente o império de Diocleciano começa a se desmoronar. E quando começou a desmoronar, ele fugiu, para um dos recantos que ele tinha. E aí um dos ministros dele foi diante dele e falou assim, você tem que voltar e pegar a coisa com força. Aí ele levou esse homem lá no plantio de horta que ele tinha, Aí ele disse bem assim, olha, como os repolhos estão bonitos. E não falou nada mais. E aí ele morre, e aí a igreja que parecia que estava perecendo, de repente entra Constantino, e aí ele coloca um decreto de que os cristãos deveriam exercer a sua religião com tranquilidade, sem perseguição nenhuma. No momento em que tudo parecia que estava perecendo, Deus veio e colocou a igreja nessa situação. Aí foi um tempo de paz. Voltando ao que eu estava falando no início. Hoje os cristãos estão nessa situação, não se sabe mais a quem recorrer, porque aqui foi uma perseguição externa. Agora a perseguição é interna. Agora são as autoridades religiosas que deveriam ensinar o certo, estão ensinando o errado. E os cristãos ficam, a quem eu devo recorrer? Senhor, salva-nos. Não que nós estejamos perecendo, Vou dizer de novo, Senhor, salva-nos, porque parece que nós estamos perecendo. Por exemplo, você vê essa questão da ideologia de gênero, está tão visível hoje. Aí ontem eu recebi um vídeo, era um sacerdote. Ele fez um vídeo exaltando isso, dizendo que antigamente a igreja era muito retrógrada e ficava ensinando e dizendo que essas coisas eram erradas, mas já se percebe um progresso na igreja. Quer dizer, o homem está se colocando diante de Deus e dizendo para Deus assim, olha, o Senhor me criou homem, mas eu não quero ser homem, eu quero ser mulher. O Senhor me criou mulher e eu não quero ser mulher, eu quero ser homem. Contra a criação, um decreto. Vão criando, vão dizendo, e a igreja está dizendo, é isso mesmo. Essa questão também, do aborto. Aí quando se fala, aí diz, não, pode. Mas pode, se Deus disse que é para não matar. Aí nós vimos as autoridades religiosas dizendo também, eu não estou dizendo que são todas, mas às vezes é um pouquinho que influencia de uma forma, não sei como, de uma forma muito grande, e dizendo que é possível, que é que tem. E essa questão do homem com homem, mulher com mulher, nós vimos hoje a primeira leitura. A destruição de Sodoma e Gomorra se deu por causa disso.
Então agora Deus está dizendo, não, eu errei lá no passado, viu? Ai, que peninha, eu destruí Sodoma e Gomorra só porque eram homens e homens tendo caso lá e mulheres com mulheres. Ai, mas eu errei, viu? Quero dizer à Santa Igreja Católica hoje que está tudo, que eu errei, pode viver assim. Foi uma cidade, foram 2 cidades inteiras que foram destruídas. Porque era uma ação contra a natureza. É contra a natureza porque Deus criou dessa forma, que é o homem com a mulher com o homem, e o homem vai contra a natureza. E hoje a gente encontra autoridades religiosas dizendo, é possível sim. A igreja sempre pensou de forma errada, ficou acumulando pecados, dizendo que isso é pecado. Isso não é pecado, não. Pode-se viver assim. Será que Deus vai suscitar alguém, meu Deus? Quando? Quando Deus vai mudar essa situação? Parece que ele está dormindo. E é lá no confessionário que a gente vê as confusões. Quando as pessoas vêm e falam, dizem. A liturgia que é ferida de tantos modos, que as pessoas ficam assim procurando essa ou aquela paróquia, onde a coisa não esteja tão assim, essa mistura, padres, macumbeiros, pais de santo, tudo celebrando lá junto e dizendo que agora chegamos ao auge, que sempre pensamos errado. E aí o povo vai perecendo por falta de pastores que possam ajudar e vão perecendo também por ignorância, porque as pessoas também acabam achando que está tudo bem, porque foi aquela autoridade religiosa que disse, então, se ele disse, então está certo, e as pessoas vão entrando nesse caminho de destruição da alma, de destruição da salvação. Nós, líderes religiosos, vamos pagar. Não é aqui, não. É lá, diante de Deus. A autoridade, quando ela é exercida de forma errada, como diz tanto São Paulo fala, São Pedro, né? Que toda autoridade ela foi constituída por Deus. Nós vemos isso claramente lá no passado com Davi e Saul, né? Davi que teve a oportunidade de matar Saul e não matou, porque ele dizia assim, quem sou eu para fazer algo com um ungido do Senhor? Toda autoridade é constituída por Deus, sim, é constituída por Deus. Mas se a autoridade não exercer bem o seu trabalho de autoridade, vão perecer. Não é agora, é depois. É preciso que nós rezemos por uma renovação na igreja, uma renovação que aconteça lá nos seminários. É preciso que a renovação aconteça lá, porque é lá que está vindo toda essa destruição. Professores que não ensinam bem, os ensinamentos são ideológicos e os seminaristas acabam adquirindo, pegando isso e tendo isso como verdade. E essas ideologias, elas vão tudo contra o que a igreja ensina e sempre ensinou. Aí nós vemos, né, essa lástima nos púlpitos,
onde as coisas são ensinadas de forma totalmente errada, porque foi aprendido lá. Foi lá que aprendeu. E isso são nas escolas, nas universidades. Mas como eu estou falando a nível religioso, é lá no seminário que as coisas estão acontecendo. Então você vê que as pessoas elas aprendem o errado e são tão convictas do erro que mostram o erro e mesmo vendo que estão errados, eles permanecem no erro, ensinando errado. Porque não aprenderam. Que Deus nos ajude, né? E possamos hoje dizer, Senhor, salva-nos. Porque a impressão que dá é que nós estamos perecendo mesmo. Quando é que o Senhor vai fazer algo? Quando é que o Senhor vai nos ajudar? Porque nós só aprendemos o erro. E pelo errado nós estamos indo. E como a nossa natureza já tem uma tendência ao erro, quando se ensina errado, aí bate palmas, é isso aí. Aí bate, né? E a pessoa diz, confirmo. Hoje a gente não fala muito isso, confirmo. Às vezes eu confirmo muito na emoção. Então, se eu já tenho uma tendência a isso, e eu ouço da autoridade dizendo assim, que é isso mesmo, eu digo, confirmo, é isso mesmo. E ainda diz que isso é do Espírito, que isso é de Deus. Mas não é, é do Espírito sim, das trevas. É de Satanás. Que Deus nos dê a graça da fidelidade. Que Deus nos dê a graça de sermos fiéis. Nós, pelo menos um pequeno grupo, precisa ser fiel. E não pode esse pequeno grupo ser fiel, mas no mais ou menos. É ser fiel mesmo. Aquela fidelidade que está com toda a disposição até de perecer, de sofrer pela verdade. Sofrer pela mentira não dá. Não dá. Mas sofrer pela verdade. Que Deus suscite na igreja os novos São Sebastiões aí, as Inês, as Santas Luzias, e tantos São Jorges, e tantos outros, né? Que sejam ali fiéis, mesmo que não sejam entendidos, mas que sejam fiéis. Eu não estou falando aqui que é para levantar a bandeira, né, do sabe lá o quê, e agora sair assim. Não, não é isso. É aquela fidelidade que não se deixa levar porque tem convicção do que a igreja ensina, do que a igreja sempre ensinou. E vai firme. E se for preciso morrer, glória a Deus que morra, mas que não abandone a fé facilmente. Porque se um Diocleciano, ele colocou uma lei, e aí as pessoas eram obrigadas, hoje não se tem o Diocleciano assim, né? Mas a lei são infiltrada, as coisas vão entrando facilmente. Facilmente. Vocês podem ver, vou terminar agora, viu? Para não cansar vocês. Dê uma observada nos filmes que existem hoje. Assista o filme e vocês vejam que, de forma sutil, se coloca um homem ali que está gostando de um homem, a criança que não quer vestir roupa, a menina que não quer vestir roupa feminina, ela quer vestir roupa masculina. As escolas que vão infiltrando essas coisas. Aí,
A pessoa, ela pega o geral do filme e diz assim, nossa, esse filme foi bom, né? Nossa, foi ótimo. Mas eles não viram que a ideologia de gênero foi colocada ali de forma sutil. O aborto foi colocado de forma sutil. E tantas outras coisas. A perseguição à igreja foi colocada de forma bem sutil. E aí vai ficando no inconsciente. Aí na hora que a pessoa, ela ouve alguém falar contra aquilo, ela que viu naquele filme toda uma armação para mostrar que aquilo ali era bom, ela diz, não é bem assim. Não é bem assim, porque ó, já entrou na cabeça, entrou. Eles não vão colocar a coisa assim, de forma tão declarada. Vai chegar o momento, e o pior é que já chegou, né? Já está de forma declarada, sim. Mas eu aconselho vocês que gostam muito de assistir filmes aí, quando vocês estiverem assistindo, observem, para vocês verem se não está lá. Questão de homem com homem, mulher com mulher. A criança que vai sendo introduzida na questão da ideologia de gênero. A imagem que é denegrida na pessoa de um sacerdote ou de uma freira. Os casamentos que são incentivados à poligamia. E agora entrou o poliamor. Aí começa a dizer que tem direito, sim, o que é que tem? Se uma moça, ela gosta de 2 rapazes, por que não? O importante é o amor. E vai entrando assim, nossa, mas você gostou do filme? Foi. Você viu, mas que linda aquela luta deles, né? Mas no final, né, foi tão lindo. Aí aquela musicazinha no fundo. Tem até gente que diz assim, nossa, eu até chorei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.